por ele, você pode mandar a sua pergunta para a Alda e ela vai responder para você aqui, tirando suas dúvidas, e você vai poder participar conosco também ao vivo se você quiser, tá bom? 98571-9636 da sua Tiradentes FM 87,5. Então depois da vinheta está entrando no ar o seu com a sua terapia em grupo com a Alda, tá bom? Vamos lá? Começa agora o programa Inspire e Respire. A meditação tem o intuito de te conectar com você mesmo, se olhar para si, perceber, se sentir e se encontrar. O programa Inspire e Respire. Gratidão por estar aqui nesse nosso encontro. E o tema de hoje é violência doméstica. Quando é dita essa frase, violência doméstica, a gente logo imagina uma mulher machucada, polícia, medida protetiva, tudo isso aí. Só que vamos voltar a fita um pouquinho. Digamos que a violência doméstica, como é tão popularmente dita, Lei Maria da Penha e tudo mais, seria os últimos episódios. Só que isso daí vem de muito tempo atrás. Essa história termina aí. Só que aonde ela começa? Ela começa na situação do masculino machucado, ferido, e do feminino também machucado e ferido. Masculino e feminino que eu digo não é homem, mulher, não é sexo, não é sexualidade. É a energia masculina e a energia feminina. Quando temos um masculino feminino machucado, ele não tem aquela pujança, ele não tem a coragem, ele não tem a força. Pode até ter na questão de trabalho, na questão de resolução de problemas externos, mas a característica do masculino num relacionamento não há. Porque ele não tem condições de lidar com as situações emocionais. Lidar com emoção, para um homem hoje em dia, é muito difícil. Porque ele é criado naquela coisa de que homem não chora, você tem que ser macho, você tem que ser forte, você tem que pegar todas as meninas que estão por aí. Então é aquela coisa de que ele tem que fazer. Em contrapartida, o feminino machucado é aquela, digamos, aquela parte da pessoa onde ela teve sempre uma educação muito rígida, sem afeto, com muitas obrigações, com muitas responsabilidades. E aí, assim, cansei de tudo isso, quero fugir de tudo isso. E é onde os casais se encontram, se casam-se e vira Lei Maria da Penha. Porque o masculino não sabe respeitar o feminino. E o feminino não sabe respeitar o masculino. Lembra, não estou falando de homem e nem de mulher. Estou falando de energia masculina e energia feminina. É o tal do nosso yin e yang. É o tal da nossa sombra e luz. É o tal do nosso bem e mal. Nosso lado sombra e luz. A gente vive atrás da luz. Eu quero me iluminar, eu quero ser uma boa pessoa, só que para sermos uma boa pessoa, precisamos enxergar a nossa sombra. E geralmente, os homens, nesse ponto sim, os homens, eles não são acostumados a olhar para as suas próprias dores. Então, como que um homem vai fazer terapia? Olha que coisa, não tem. Até a própria mulher diz que não há necessidade de fazer terapia. E a gente vai passando por cima das emoções, vai passando por cima dos problemas, sem resolver, apenas passando por cima. E quando você passa por cima de muita coisa, chega uma hora que você se depara com uma montanha e você não consegue passar. Se você tivesse a disposição, a disponibilidade, a vontade de olhar para os seus próprios defeitos e falar, caramba, eu fui criado de uma forma onde não existe afeto, onde eu não posso demonstrar as emoções, onde eu não posso chorar, onde eu tenho que ser firme e forte o tempo inteiro. Eu tenho que ser um exemplo para todo mundo, eu tenho que ser uma referência para todo mundo. Só que você é uma pessoa frágil, está fragilizada. Internamente você está
em frangalhos. Por quê? Vai passando por cima de tudo, vai engolindo o choro. E você engolindo o choro, você está passando por cima das emoções. E passando por cima das emoções, vem a somatização, seja de questões físicas, questões emocionais, dificuldade em se expressar, seja até no trabalho, seja principalmente no relacionamento. Então as questões de casa ficam em casa, as questões do trabalho ficam do trabalho. E o casal não tem conversa. Então eles conversam sobre o quê? Sobre a política, sobre o clima, sobre o que aconteceu na novela, o que aconteceu semana passada na rua. E as questões do casal em si não são conversadas. Então, assim, eu estou aqui cheia das minhas angústias, você aí cheio das suas angústias, e a gente passa por cima, né? Passa o final de semana, a gente disfarça de alguma forma para que você se engane de que está tudo bem, eu me engane que está tudo bem e que principalmente a sociedade perceba que está tudo bem. E na verdade não está. Então, a questão da violência doméstica, ela vem de várias formas. Não é questão de ser mulher, de ser homem. Não é questão de ser branco ou preto, de ser rico ou pobre, de ser alto, baixo, gordo, magro. Não é isso. É o desequilíbrio entre a energia masculina e a energia feminina. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Então, se a gente conseguir tratar as nossas dores, eu trato a minha, você trata a sua, a gente consegue entrar numa sintonia harmoniosa. Porque se você for ver o relacionamento hoje em dia, ele é muito bom numa questão, mas na outra não. Se o casal conversa muito bem, eles não têm interação externa, eles não conseguem conversar com outras pessoas fora, eles não querem que venham visitas em casa. Então é só nós dois, não traz ninguém para cá, não traz nenhum amigo para cá, é só nós dois, porque a gente se entende, né? Ou então, a minha família não se dá bem com a sua família, então vamos ficar só nós dois aqui separados de todo mundo. Ou ainda, a sexualidade é muito boa ou é muito ruim. Então, assim, e a gente vai vivendo dessa forma. As coisas nunca acontecem do nada. Ela vem sempre uma gota a gota. Então, qualquer ação repentina, você fala, nossa, o que foi que aconteceu? Ela vem vindo gota a gota. Passamos por cima dos problemas, disfarçamos constantemente, e aí um dos dois lados resolve explodir. Explodir de que forma? De várias formas, cada um no seu particular. Só que esse particular não é assim de que em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher. Até porque esse ditado existe por conta de tantas queixas feitas na delegacia sobre a própria violência doméstica em si. E no final das contas, quando vai colocar a investigação em prática, a mulher volta atrás e retira a queixa. Então hoje, se você vai numa delegacia para fazer uma denúncia, uma queixa, o próprio pessoa que está lá para te receber, ela fica meio em dúvida. Você vai mesmo fazer? Você tem certeza que você vai fazer? Você vai botar isso adiante? Aí você fica na dúvida e volta para casa. E aí, semana que vem, mês que vem, 3 meses depois, 1 ano depois, tá lá você de novo. Então é por isso que esse ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Mas, por que você teve a coragem de ir até a delegacia e não teve coragem de dar seguimento? Porque você tem dó dele, né? Porque aí se você for colocar adiante, ele vai ser preso, sei lá qual vai ser a consequência. E aí você fala, nossa, não posso fazer isso. É o pai dos meus filhos, é o meu amor. Então a gente coloca o amor, o falso amor, porque isso não é amor. Porque se realmente fosse, ele não faria esse tipo de coisa. Só que por que ele faz esse tipo de coisa? Porque ele é obrigado, ele é criado, ele é ensinado. É uma tradição masculina de que homem não chora. Homem não tem emoções. Homem não tem sentimentos. Mas o homem é um ser humano como outro qualquer. Então, o reflexo que a gente vê na vida, durante a vida, a situação que foi na sua casa, com os seus pais, se foi maravilhosa, parabéns. O que eu duvido. E as questões negativas que teve, você passou por cima. Doeu, você engoliu seco,
mas é a coisa do meu pai e da minha mãe. Eles que se resolvam. E eles não se resolveram. Então você tem essa mágoa interna profunda. Porque o seu pai que você ama, a sua mãe que você ama, eles estavam ali se estapeando. Você, como um pequeno protetor, tentou defender sua mãe, seu pai, sabe lá qual foi a situação. E ela continuou. Então, assim, de que vale lutar? De que vale lutar, sendo que vai voltar para a mesma situação que sempre teve. E esse tipo de violência física, digamos que seja um tipo. A violência emocional, principalmente, onde a pessoa ela te critica, ela te denigre, ela te coloca adjetivos negativos, que você não é capaz, de que você não consegue, de que você é burra, você é feia, seu corpo é não sei o quê. Isso tudo faz com que a pessoa ela continue sempre necessitando de validação. Então, ao mesmo tempo que ele te critica, ele faz uma coisa muito boa. Ao mesmo tempo que ele te despreza, ele faz uma outra coisa muito boa. Ao mesmo tempo que ele te maltrata, ele faz uma coisa muito boa. Então, você fica na dúvida entre o ir e o ficar. Eu conheci uma médica, o que eu digo que não é questão financeira, cor, status, nada disso. Eu conheci uma médica de elevado padrão financeiro. Ela era casada com outro médico também, os dois super elevado padrão, e o cartão de crédito era nosso. Então, eu posso gastar com o que eu quiser, você gasta com o que você quiser, chega no fim do mês, pega o meu dinheiro, pega o seu dinheiro, pagamos e fim de papo. Sempre foi assim. Até que o casamento começou a dar uma balançada, porque ele criticava ela de várias formas. Ela, como a sociedade não permite que ela se separe, porque como que uma médica de elevado padrão, de repente, vai se separar daquele médico? Nossa, é impossível. Ela fez alguma coisa, entende? E aí, de repente, digamos, do nada, ele pediu o divórcio. Ele pediu o divórcio porque ele já estava com outra pessoa. O que ele fez? Catou todas as malas, as cuias dele e foi embora. E deixou o cartão de crédito. Ela, uma excelente médica de um elevado padrão, se viu com o nome sujo. Como é que ela sai disso? Ela tinha motorista, ela não dirige. Ela pegar a condução, impossível. Ela só ia de motorista, para qualquer lugar. Se ela fosse na padaria, era o motorista que levava. E ela ficou com o nome sujo. Então, a violência doméstica ela acontece de várias formas. A questão é o quanto frágil você é para perceber que está sendo, sim, vítima de uma violência emocional. Não é nem só doméstica. Por quê? Entre pais e filhos também acontece. O casal se separa, tem filhos, ele casa com outra, ela casa com outro, tem os filhos do outro casamento, só que aí eu não gosto do filho dele, eu não gosto da filha dela, é muito mal educada, é insuportável, então eu começo a judiar daquela criança. Judiar de que forma? Se eu tenho a minha filha, eu dou tudo de bom e do melhor para minha filha, mas para a filha dele não, quando ele não está, porque quando ele estiver em casa aí é tudo igual, aí é tudo perfeito para todo mundo. E aí eu maltrato essa criança. Maltrato de uma forma onde ela vai chegar no pai e falar, pai, ela está fazendo isso comigo. O pai vai olhar a situação que sempre esteve aparente dentro de casa e falar, imagina menina, para com isso, não faça isso. Você não pode falar essas coisas dela, porque ela é perfeita, ela é maravilhosa e tá. A criança ela se sente desprotegida. Então ela vai procurar proteção. Aonde? Com os amigos na escola. Às vezes consegue falar para algum amigo na escola, às vezes não. Aí o que ela faz? Ela entra para o quarto e acontece algum tipo de coisa que hoje em dia está sendo muito comum dos adolescentes fazer nos braços. Se automutilar. Então a automutilação é um reflexo de uma violência doméstica. E aí o que acontece? Tem crianças que acabam fugindo de casa, porque pensa que a vida na rua vai ser menos dolorosa do que dentro de casa. Olha que situação. Se você tiver um panorama da rua, aqui no nosso bairro mesmo, por exemplo, 6 horas da tarde para você sair, tem que ser um olho lá, um olho cá, porque tem sempre alguém diferente na rua. É só baixar o sol
a gente vê coisas assim inacreditáveis. Então a violência doméstica, ela vem do masculino machucado, do feminino machucado. E por que que isso perdura até hoje? Porque hoje eu, mãe, com o meu masculino e o meu feminino machucado, eu tenho filhos. Eu vou reverberar a mesma conversa que eu ouvi a vida inteira, de que homem não chora. Seja forte, seja firme. Você já viu um homem chegar nos seus braços e chorar porque ele não aguenta mais? Para um homem chegar nessa situação, é porque realmente ele não aguenta mais. Ele já chorou lá no quarto, ele já chorou lá no banheiro escondido, e se ele externa isso para qualquer outra pessoa, é porque ele está nas últimas. E aí vem uma mulher também com o seu masculino e o seu feminino ferido, e meio que fica atiçando ele, mas não é proposital. É as minhas dores, eu quero que você cure. E as suas dores você quer que eu cure. Só que cada qual cuida do seu. Então, se eu sou um feminino machucado e o meu masculino também é machucado, me deparo com um homem que também tem as suas feridas não resolvidas, não tratadas, a gente vai se dar muito bem durante um período, mas vai chegar uma hora que vai dar choque. De duas uma. Ou vai cada um para o seu lado e se resolva, ou a gente fica junto, se machucando todos os dias para que não haja um machucado maior, que é o quê? A separação. Então eu não vou me separar porque isso vai ser muito doloroso. Só que eu estou sofrendo todos os dias. Qual é a vantagem disso? Então como que a gente faz dentro de um relacionamento? Já está lá a família estruturada, casa, filho, cachorro, papagaio, a gente não pode se separar. Essa é a cultura de que sempre houve por questão de tradição da família, por questão religiosa, e que o que Deus uniu, ninguém separa, e na igreja é dita essa frase. Então a gente fica ali, sofrendo, porque ele vai melhorar. Eu vou ajudar ele. A mulher, na questão de Mulher Maravilha, mais uma vez, ela assume a responsabilidade de tratar o homem. Só que ele não tem a intenção de mexer no emocional. Porque o homem não chora. Esse negócio de ser emocionado é coisa de mulherzinha, é coisa de mulher. Homem não tem isso. Homem tem que ir lá carregar um mundo nas costas, chegar em casa com um sorriso, deitar, dormir amanhã de novo. Entendeu? Falar que está sofrendo, que está difícil, que está sofrido. Não, isso não pode falar. A tradição não permite. Então, assim, você vê como que a Matrix ela faz questão de nos manter num ciclo vicioso. É aquela corrida de ratos, sabe? Onde a gente simplesmente pensa que está saindo do bueiro, mas a gente só está rodando ali. A gente só está rodando ali. E nada acontece. Nada de diferente acontece. Até quando eu não consigo mais lidar com as minhas dores e tenho o meu estopim. E o meu estopim pode ser o quê? Como esse caso da médica, arrumou outra, largou ela. Então, ela era uma pessoa dependente, emocional. Financeiro não, intelectual não, profissional não, mas emocionalmente sim. Por quê? Vinha de uma família tradicional, onde tem que manter sempre o dinheiro em primeiro lugar. As questões emocionais, não dá para lidar com isso, porque você não tem tempo com isso, você não tem tempo para isso, você tem que correr atrás do seu dinheiro. Casou com uma pessoa que também desestruturada, na mesma linha de raciocínio de educação, e foi indo muito bem até um certo período. Quando não, do nada, que nunca é do nada, simplesmente deixou ela com o nome sujo. Então é aquela, você imagina, a gente tem o nosso cartão de crédito, a dívida do cartão de crédito é baixinha. Agora, para uma médica que vai na padaria com o motorista, quanto será que é a dívida de cartão de crédito dela? E ela teve que lidar com isso. Então é aquela, não dá para lidar com o emocional mais uma vez, porque eu tenho que correr atrás do dinheiro para pagar o cartão de crédito. Vê que é o mesmo ciclo. Ela continua carente, ela continua correndo atrás do dinheiro, é a tal da corrida de ratos. Então é aquela, a violência doméstica, tanto que para fazer o post lá nas redes sociais, eu escrevi no Google, simplesmente violência doméstica. Eu assustei.
Porque não vem nenhuma coisa mais ou menos. É sempre aquele vermelho, aquele sangue, aquela briga, aquela, né, questão de violência, pura e simplesmente. Só que a violência, para chegar ao ponto, como aquele rapaz que deu lá 60 e lá vai socos no rosto da mulher. Quem é aquele cara? Ele é muito forte por fora, mas por dentro você vê que é um menino machucado, um menino remelento chorando. Só que ele não pode chorar. Então ele coloca aquela pungência toda externa, né? O corpo dele gigante, batendo numa mulher. A necessidade disso, você vê que é uma pessoa que é totalmente montada externamente, para que o interno não seja visto, para que ninguém perceba que ali há dores e mais dores de maus tratos, de abandono, de rejeição, de eu prefiro seu irmão do que você. Agora você vai ter que trabalhar e sustentar a família. Então o homem ele vem com uma cobrança muito grande de que ele tem que manter ali aquele status, aquela aparência, aquela tradição familiar. E aí ele se depara com uma menina onde ela também sofreu os maus tratos, os abandonos, as rejeições dentro de casa, e ela quer fugir de casa. Aí o primeiro que aparece, ela casa. Só que esse primeiro que aparece casa não vai dar bom, porque ele é machucado, ela também. Independente de você ter um relacionamento ou não, independente de você estar casado ou não, independente de qual for a sua situação, olha para dentro das suas emoções e assuma. Pô, eu sou uma pessoa que eu tenho muita rejeição, eu fui abandonado, então eu preciso lidar com isso. Eu sou uma pessoa que eu sofri muito bullying. Então, peraí, por que fizeram tanto bullying assim? Por causa do meu cabelo, por causa do meu nariz, por causa da minha orelha? O que foi? Tem como eu me aceitar como eu sou? Porque daí eu me aceitando como eu sou, se você vir falar do meu defeito, eu vou dar risada com você, porque não é uma coisa mais que me afeta. Então a gente tem que olhar as nossas dores, entender, eu sou uma pessoa raivosa. Então por que eu sou tão raivosa? Porque quando você tem muita raiva, no fundo você tem medo. Pense numa situação, se eu for te cutucar, se eu for te instigar, puxar a tua raiva, por que você vai ficar com tanta raiva se eu estou te ofendendo, se eu estou, seja lá que situação for? Porque eu estou enxergando o seu defeito. Então é por medo, você age na violência. Por medo você age na violência. A raiva é uma coisa, eu estou te cutucando, e eu estou tocando na sua ferida. Olha isso. E aí você vai e avança. De que forma? Cada um do seu jeito. Então é aquela enxergar as dores que o homem tem, que a mulher tem. É fundamental para a gente poder tratar. Entende? Eu sou carente. Entende? Eu sou rejeitado, eu sou abandonado, eu não tenho uma visão muito boa da minha própria imagem. Então eu não me aceito porque eu sou muito alto, porque eu sou muito baixo, porque eu sou muito gordo, porque eu sou muito magro. Aceita. Quando você aceita quem você verdadeiramente é, pessoas interessantes chegam na sua vida, pessoas desinteressantes saem da sua vida. E isso é uma questão de sintonia. Se você atrair uma pessoa que você olha hoje e você fala que ela não é tão boa, quer dizer que a sua sintonia, a sua vibração, a sua energia estava na mesma frequência dela. Então você enxergando que, por exemplo, se eu sou carente e você é carente também, estamos na mesma energia. Se eu sou autossuficiente e você também estamos na mesma energia. Só que eu tenho as minhas dores e você tem as suas. Então a gente tem que entrar em fase. Se não entra em fase, repele. Só que aí quando repele numa demonstração violenta, por exemplo, é onde você vai na delegacia, porque você teve aquela pungência, agora eu vou resolver, agora sim, agora acabou, vamos resolver isso aí, pronto. Chega lá, a pessoa que te recebe, ela não te recebe com o tapete vermelho, com todo aquele acolhimento, com toda aquela compreensão da sua situação. Ela vai te instigar, fala, tem certeza, você vai fazer isso, ele vai preso, você nunca mais vai ver, aquela coisa. Aí você volta para trás e fala, não, bem, vamos tentar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Só que se você olhar lá para trás,
Seus pais já falavam que você era assim. Lá no comecinho do relacionamento, o seu pai já falava que você era assim. Você acredita que você é assim, então a culpa é sua. Só que não é. Entenda, todo mundo tem defeito, todo mundo tem necessidades, todo mundo tem a necessidade de acolhimento. Tanto o homem quer um acolhimento, quanto a mulher também quer o acolhimento. Só que aí é as dores de cada um faz com que tomamos caminhos distintos de atitudes. Então, ao invés de eu perceber que você precisa de um acolhimento, eu vou te sacanear porque eu sei que você precisa de um acolhimento. Então, eu ajo na malícia, eu ajo na maldade. E a mulher também, da mesma forma. Ela age na maldade. Por quê? Hoje em dia tem muito interesse financeiro. Gente, entenda uma coisa. Veio a pandemia, a gente teve que ficar em casa trancado. Eu e você. O dia inteiro. Era aquela, você ia trabalhar, eu também ia trabalhar, a gente se encontrava à noite num relance e no dia seguinte estavam os dois de novo na rua. A gente teve que ficar junto o tempo inteiro. Eu vendo os seus defeitos o tempo inteiro. E você vendo os meus defeitos também o tempo inteiro. E agora? A gente viu que a gente tem que ter a empatia. Eu entendo que você está estressado, você entende que eu também estou estressada. E a gente vai lidando com isso mais ou menos. Acabou a pandemia, seguimos novamente na corrida de ratos. Agora eu vou juntar dinheiro, agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer, vou acontecer. A gente precisa evoluir materialmente, sim. Estamos na terceira dimensão, tudo é matéria, tudo é materializado. Então a gente precisa comprar. Só que a gente largou todas as emoções de lado. Então, qual que é a tendência? A tendência é a gente dar tilt. Daqui em diante é dar tilt. A gente vai surtar. Por quê? Estou passando de novo pela mesma situação. Estou passando de novo pelo mesmo problema. Está vindo muita coisa em cima, eu não estou conseguindo administrar. Dá tilt. Porque a questão lá principal, a primeira, de que, sei lá, meus pais não deixavam eu chorar, meus pais me empurravam a ser forte, a ter coragem, a fazer e acontecer. Só que eu estou frágil, eu estou cansado. Eu queria sentar e dormir. Eu queria deitar e dormir o dia inteiro, mas eu não posso. Porque senão o que vão dizer? Outro dia eu fiz isso. Eu falei, eu vou dormir até o meio-dia. Eu consegui chegar até 11h30. Numa próxima eu consigo até o meio-dia. Só que a gente precisa entrar naquele estado de ociosidade. Eu não vou fazer nada para que as minhas emoções abaixem um pouco. O meu racional chegue um pouco. Então é aquela, para que um abaixe e o outro suba? Para que entre no equilíbrio. Para que eu entenda que eu estou exagerando em tal atitude. Para que eu entenda que eu estou sendo omissa em tal situação. E ali eu consigo raciocinar, eu consigo refletir. E com a minha emoção equilibrada, eu consigo tomar uma atitude, seja ela qual for. Então a violência doméstica, ela vem de masculinos e femininos feridos. Pessoas feridas machucam pessoas. Pessoas em estado de cura. Porque curados não estamos plenamente. Senão seríamos Budas iluminados. Mas a gente está num processo de evolução. Então, quando eu enxergo a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua vulnerabilidade, eu não passo por cima como um trator. Eu simplesmente deixo. Porque, assim, quando a pessoa ela quer ajuda, ela pede ajuda. Quando ela não quer, ela passa por cima como um trator. E aí machuca mais uma pessoa. E assim vai. Mais uma, mais uma, mais uma. E as suas emoções continuam sempre ali, embaixo do tapete. E esse tapete vai chegar uma hora que ele vai se apresentar como uma montanha gigantesca na sua frente. E aí como lidar? Hoje, dá tempo de tratar ainda? Lógico que dá. Não importa se você tem 3 anos, 10 anos, 90 anos, 100 anos. Estamos vivos, raciocinamos, sentimos e podemos sim tratar todo tipo de emoção. Vamos chegar ao ápice? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a intenção de mexer nessa situação tão difícil que é um relacionamento entre pai e filho, entre a madrasta e o padrasto,
um filho que não é meu e eu tenho que criar esse filho? Eu já tenho o meu, como é que eu vou criar o dos outros? Então é aquela, o meu eu cuido com todo amor e carinho. O do meu marido a gente disfarça, né? Quando ele estiver aqui fica tudo bonitinho. Quando ele não estiver, eu boto para lavar, passar, cozinhar, pintar e bordar. E não fala nada, que senão... E aí, esse não fala nada, que senão é o adulto que vai ter um dos dois papéis. Ou ele vai bater, ou ele vai apanhar. E não fala nada, porque senão... Então a gente está condicionado, a gente repete os mesmos erros dos pais, dos familiares, e aí a gente traz para dentro de casa. Acontece da mesma forma. A diferença é pura e simplesmente tempos modernos, tecnologias, facilidades, mas as atitudes são pré-históricas, são primitivas, do mesmo jeito. Então eu não posso expor todo o meu amor por uma pessoa porque ela não sabe receber o amor. Se a pessoa expõe todo o amor para mim, eu falo, nossa, que grude, que exagero, que emocionado. Olha isso. Como é que lida com isso? Então você tem que elevar a sua vibração para que você encontre pessoas que estejam na mesma frequência que você. Caso contrário, vai ser mais uma pessoa ferida, vai ser mais uma pessoa machucada. E isso é por quê? Por conta das suas dores que você não trata, por conta das suas queixas que você tanto gostaria de tirar esse peso das costas, mas não pode. E aí assim, eu tenho que ser contida. Eu tenho que ser contida. Eu tenho que ser contida. Até uma hora que acaba explodindo. E explode de várias formas. Então existe a violência entre pais e filhos, existe a violência emocional onde seja ele ou seja ela te denigre, existe a violência financeira, existe a violência física, existe aquela, só te dei um empurrão não é nada. Peraí. Uma coisa é assim, você se depara com uma situação que você não estava esperando. Aí você para e você raciocina, peraí, isso está certo, isso está errado. Você pode não tomar atitude ali naquele mesmo instante, mas traga para dentro de você e vê se aquilo que está acontecendo está te fazendo bem. E o quanto está te fazendo bem, porque tem aquela, né? Eu te machuco de um lado, mas eu te faço bem do outro. O que vale mais? O bem que está te fazendo, ele tem uma importância tão grande assim que vale a pena você ser machucada em que situação for? Será que vale? Se valer, aí é uma opção. Se não valer, muda. E as coisas assim, você fala, mas Alda, tudo é fácil assim, muda, simplesmente sai? Não é simplesmente sai, porque também tem aquela dependência financeira. Eu não posso sair de casa porque eu não trabalho. Eu tenho tantos filhos e eu tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos, e eu não tenho uma independência financeira. Não é fácil. Mas o que eu digo que eu falo para você, mude é primeiro internamente. Se você avaliar suas questões emocionais e internamente você perceber que aquilo ali não te faz bem, o universo conspira a seu favor. Coisas vão acontecendo para que você saia daquela situação. Mas a primeira mudança acontece internamente. Eu não aceito mais isso. Eu não quero mais isso. Eu não preciso disso. Quando você entende que você não precisa daquilo, aquela escassez e aquela carência automaticamente sai de você. E se sai de você, do seu sentimento, do seu vibrar, das suas emoções, você vai atrair outra situação. Então é aquela... Do nada aparece alguém que vai te oferecer uma ajuda, do nada você fica sabendo de um lugar que poderia te auxiliar e por aí vai, cada um na sua questão. Mas a mudança, ela ocorre internamente. Não adianta você falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu sou dependente financeira, eu não tenho coragem de sair para a rua, mas busque alternativas para que você internamente eleve a sua vibração e saia dessa situação. A violência doméstica, ela vai perdurar, ela vai continuar, enquanto a gente não olhar para as nossas emoções e ver que eu sou uma mulher muito forte, muito fraca. Eu tenho muitas vantagens, eu tenho várias desvantagens. Eu tenho muitas qualidades, eu tenho defeitos também. Então é aquela,
Se você quiser, coloque num papel quais são o que você acha de defeito. Qualidade, você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa fala, me diga 3 pontos positivos em você. Você não sabe dizer. Me diga 3 pontos negativos. Aí é bom nem falar tanto, né? Porque só quer 3, então deixa só 3. Ou o contrário. Coloque no papel quais são os seus defeitos. Não coloca as qualidades, não. Coloca lá, eu sou carente, eu sou insegura, eu morro de medo, eu não sei falar em público, eu tenho dificuldade de falar em grupo, eu tenho dificuldade de fazer amigos, eu não consigo encarar a pessoa nos olhos. Olha, olhar nos olhos acho que é uma das principais coisas que a gente pode fazer na vida. É onde você mostra toda a sua essência, toda a sua verdade. Por isso que os homens geralmente não olham nos olhos, né? Porque daí vai descobrir a sua verdade, como é que faz para lidar? Vai saber quem eu sou? Vai saber o que eu penso, como que eu sou? Então é aquela, olhe os seus defeitos, coloque num papel e aceite cada um deles. As suas qualidades, eleve, aprimore, torne-a cada vez maior. Mas os seus defeitos, nesse momento de situação de violência doméstica, é o principal a ser encarado. Agora, agosto era agosto lilás, né? Da violência doméstica da mulher. Entramos em setembro, o mês mais lindo que eu acho do mundo. A primavera está chegando. Só que é o setembro amarelo. O que é o setembro amarelo? Transtornos mentais, emocionais e suicídio. A cada 4 segundos, uma pessoa ceifa a própria vida. O que é isso, se não o não lidar com as emoções? Então você sai de um agosto lilás com violência doméstica e você entra num setembro amarelo com suicídio e transtorno emocional. Não é novamente a corrida dos ratos? Então a gente enxergar quem somos, o que de defeitos temos, porque todo mundo tem. Por melhor que você seja, por mais evoluído que você esteja, você está evoluído numa situação, em outras tantas não. Assim como eu falei desse casal de médico. Imagina, você ir na padaria com um motorista. Pensa, na sua casa, a distância que é da padaria. Você ir com um motorista particular. Você não tem a menor dificuldade financeira. Você está num hall de amigos ali, que são todos eles do mesmo padrão. Então, capacidade intelectual você tem, profissional você tem, financeira você tem, você mora num bairro maravilhoso, você tem tudo, mas você é carente. E ele é o quê? Ele era abandonado, ele sempre foi o abandonado. Então o que ele faz? Ele abandona. Só que ele abandona tendo uma garantia, tendo uma... Sabe aquela que é melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando? Então a pessoa não consegue fazer escolha. Eu prefiro isso do que aquilo. Não, ela não consegue fazer escolha. Então ela tem que sempre ter uma garantia. Se não tiver aqui, tem ali. Se não tiver aqui, tem ali. O que é isso, se não um menino ferido, machucado? Que não sabe fazer escolha. Por quê? Provavelmente, quando criança, não pôde fazer escolha. Então, desde uma coisa simples, você quer uma blusa branca, você quer uma blusa azul? Não, você vai pegar essa daqui, que essa é que eu trouxe para você, fim de papo. Mas eu não gosto dessa cor, vai ficar com essa mesmo, que é o que tem. E por aí vai. Uma coisa é você olhar para a pessoa e ver a dificuldade que ela tem em aceitar os seus defeitos. A gente não gosta de ter apontado os defeitos. Você é isso, você é aquilo. Mas quando a gente enxerga que sim, somos tudo isso, a gente consegue, de uma maneira mais racional, lidar com isso, buscar alternativa para tratar isso. Porque pensa na proporção, gente. Acabou agosto. Agosto lilás, de violência. Entramos em setembro, que poderia ser ressaltado simplesmente como o mês da primavera. Não, é o setembro amarelo, transtorno emocional e suicídio. Se for no posto, se for em qualquer lugar, se for, acho que no Ibirapuera, tá lá pintado de amarelo. E daí? Adianta ver esse tipo de publicidade, de propaganda? Você olha, você lê, você sabe o que está acontecendo, mas você passa por cima. Porque eu não preciso. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Mais uma vez, todo mundo precisa. Então busque o que te
pode te auxiliar, seja numa terapia holística, seja você ir num psicólogo, seja você ir num psiquiatra, fazer uma yoga. Aí, primeiro que assim, psiquiatra é coisa de doido, é aquele jargão. Não é. Se você precisa de medicamento, você precisa do medicamento. Se só uma conversa te ajuda, você precisa da conversa. Se a terapia holística é para você enxergar de uma outra forma, é isso que você precisa. Tem florais de Bach, tem meditação, tem várias coisas que a gente pode fazer para poder sair dessa situação. Olhar para as emoções é a forma de você verdadeiramente evoluir e, em contrapartida, todo o resto vem atrás. Se você tem uma emoção, as suas emoções equilibradas, você tem o raciocínio, você tem a postura de você lidar com tudo. No trabalho, no relacionamento, na escola, em todas as situações, com a família, em todas as situações. Você é racional e emocional. Não basta só ser racional. A gente queima os neurônios e as emoções se afogam. E a gente afoga junto e queimado. Gratidão por estar aqui. Esse é o nosso recado de hoje. Meu Deus, hein, gente? Você viu aí? A Alda é simplesmente sensacional. A Alda me deu até... Meu Deus. É tanta coisa que você falou aí pra gente bater um papo agora. Ô, Alda, uma pergunta. E quando você falou do jovem, do rapaz, né? E aí eu quero fazer uma pergunta pra você. E quando o jovem, o rapaz, o marido, viveu num lar violento? E ele não quer ser violento e acabou se tornando violento. Que é isso? É o que eu falo da raiva, né? A raiva, ela vem justamente com o medo. Então, por ele ter vivido oprimido, a opressão. Então, a raiva, ela vem de uma explosão. Então, se esse rapaz, se esse menino cresceu num lar de opressão, ele tem ali mascarado a serenidade. Aparentemente, porque você tem que se manter contido. Não. E aí o que faz? A terapia, ela vai ajudar você a lidar com esse padrão. Por quê? Era o relacionamento dos pais. Dos pais. Né? Não é o seu relacionamento, não é a sua personalidade. Então o seu pai tem uma personalidade, a sua mãe tem uma outra personalidade, você tem a sua personalidade. Certo. O que de bom seus pais te mostraram, você cultiva. O que de ruim eles te mostraram, você entende que aquilo é ruim. E você transmuta em você. Então, se seu pai era violento e você é uma pessoa mais branda, mais calma, você consegue trazer à tona essa sua serenidade e essa ira que surge de repente, você consegue abaixar. Mas não é abaixar daquela coisa de segurar. Mas tem gente que não consegue, né, Alda? Não consegue porque não vai atrás de tratamento. Então, aí qual seria o tratamento? Psicólogo, psiquiatra, aí camisa varia. de força? Não é? Não dá para falar o tratamento único e exclusivo é esse. É um combo. Tem gente que precisa só de um reiki. Fazer a terapia com reiki melhora. Tem gente que fazer um tipo de massagem terapêutica resolve. Tem gente que toma florais de Bach resolve. Tem gente que ir no psicólogo, no O que é florais de Bach? Tem gente que precisa de tudo. Florais de Bach é um médico que chamava Eduard Bach. Ah, tá. E ele começou a observar as plantas. Porque ele era um médico anestesista da guerra. Certo. Então, o que ele começou a observar? Ele fazia o trabalho dele como médico no hospital, né? E anestesista, acho que era anestesista, não, socorrista, acho. Socorrista? Não lembro. Ele fazia o tratamento dele no hospital e veio a guerra, né? Ele se ausentou, ele foi para a mata observar as plantas e ver a essência das plantas. Não é o cheiro, não é a cor, não é pingar gotinha de planta. É a energia da planta. Então, por exemplo, se tinha ali uma árvore no meio da floresta que era isolada de todas as outras, ele fez o teste daquela pessoa que é, sim, isolada de todas as outras. Então, ele conseguiu fazer com que a pessoa socializasse. Então, ele fez o estudo da essência das plantas e, durante a guerra, ele começou a aplicar em todas as pessoas. Tanto que existe o floral de Bach
Rescue, que é o floral da emergência. Olha aí. Gente, ó, hoje nós estamos com a Alda e quando falamos de violência doméstica, muita gente ainda pensa em apenas agressão física. Mas afinal, o que realmente significa a violência doméstica? Em sua experiência, a violência doméstica é um problema privado de casal ou um problema social? Qual é a sua opinião sobre isso, Alda? Social, não é de casal. Não é de casal. Não é de casal porque acontece entre mãe e filha, acontece entre pai e filho, acontece entre irmãos. Então, é doméstica porque entende-se que é dentro de casa. Só que dentro de casa pode se estender também ao namorado. O namorado não mora na sua casa, mas estende-se a essa questão. Então, não é simplesmente entre marido e mulher. Não, é entre marido e mulher, namorados, pais e filhos. E a relação, e aquilo que o pessoal diz sobre gatilhos? Gatilhos é assim. Eu entendo que você tem uma necessidade, eu percebo que você tem uma necessidade, eu disparo aquele gatilho para ver você minguar na minha mão. É a tal da inteligência reversa. Mas pode ser também ao contrário. A pessoa pode ter um gatilho, vamos supor, a mulher ou o homem, que é possessivo, sei lá, ou é violento, e a pessoa fala algo que dispara um gatilho na pessoa e a pessoa se torna mais violenta. Então, esse gatilho vem por conta do medo. Esse gatilho vem por conta do medo. Porque, de toda forma, o gatilho, ele é o quê? Eu disparo uma coisa em você e eu vou ter que lidar com aquela consequência. Se eu quero que você venha atrás de mim, eu disparo aquele gatilho. Ou eu disparo aquele gatilho sem intenção e desperta a sua ira, a sua fúria. Então, os dois estão manipulando. Eu disparei o gatilho para ter aquele resultado. Ou, ao ter o gatilho disparado, você tem aquela ação. Alda, tem uma pergunta aqui, ó. Por que as mulheres demoram a reconhecer que estão em relacionamentos abusivos? Por conta da carência, Não. por conta daquele quente e frio, porque ao mesmo tempo que eu te machuco, eu te faço algum bem. E por conta também de... Como que eu saio disso? Assim, ela pode até demorar para perceber. Só que quando ela demora para perceber, ela tem a atitude de se sair. A questão é perceber. Quando você percebe que aquilo não faz condizência com as suas intenções, você sai dali naquele mesmo instante. Até perceber. A violência psicológica pode ser tão destrutiva quanto a física? Ela é mais. Ela é mais? Com certeza, porque o físico... Não, o xingamento daqui a pouco você já esqueceu. Não esquece, porque ele machuca ali seu coração. Machuca é uma a gotinha, alma, Agora, a violência física, lógico, nem vou entrar nessa questão, mas o seu corpo se regenera. Agora, o psicológico, como é que faz? Verdade. Aí haja tratamento, né? E é justamente isso que as pessoas têm a resistência em fazer. Muitas esposas têm depressão por causa disso. Foram tão xingadas, tão diminuídas, tão, né? Que a pessoa acha que ela... Como que funciona o ciclo da violência dentro de um relacionamento, Alda? Dentro de um relacionamento vai desde aquela de que você tem uns amigos meio esquisitos, né? Deixa esses amigos aí de lado, vamos sair só nós dois. Mas você tá com essa roupa aí não vai entrar de acordo ali, né? Eu tenho mais dinheiro que você, pode deixar que eu pago. Entendeu? Agora, vai lá em casa e limpa toda a minha casa. Quer passar a semana lá em casa? Mas assim, você vai lavar, passar, cozinhar e tal. Quer morar aqui? Vem morar aqui. Meu, você não acerta fazer um arroz, que isso? É verdade. Aí começa. Nossa, deve ter tanta gente agora até suando assim, ó. Você não sei o quê, testa. você não sei como. Ai, não chega muito perto de mim, não. E aí começa, né? O empurrãozinho. A partir de hoje, a Alda vai se tornar ou a aliada dos homens que se encaixam perfeitamente nesse padrão que ela tá falando aqui, ou ela vai ser inimiga. Não é isso. Porque a verdade dói, você sabe, né? A verdade dói e é... Quando os caras tá ouvindo isso daí, e as mulheres também, eles podem, de repente, falar assim, quem é que tá falando na minha vida, pessoal? Quem é essa mulher pra ficar falando esse bagulho aí de mim aí? Não, porque tem vezes que você fala assim, aí se encaixa na gente, parece que a gente se vê falando, quem foi que falou? Mas Não é? Ô Max, somos todos iguais. Então, da mesma forma que o homem tem necessidade, a mulher também tem necessidade. Só que, se a mulher for falar que ela tem algum tipo de necessidade para a sociedade,
Nossa, vai denegrir a imagem dela. E o homem é a mesma coisa. Eu fico imaginando assim, se o mundo, hoje em dia eu reconheço isso, o mundo ele gira em torno das mulheres. Por quê? Porque vocês são a mola mestra do mundo. Vocês que reproduzem, fabricam os seres humanos, né? Então, por que existe homem violento? Sendo que quando o menino fosse assim, era pra mãe já, sei lá, a mãe já chegar e chamar a atenção, já dar um cacete, sei lá. Por conta da... Pessoas feridas machucam pessoas. Porque o menino quando bate na irmã é uma coisa. É o reflexo do que Agora ele a tá vendo em irmã casa. quando bate no irmão já é outra coisa. Então, o Isso certo... já começa de casa. Porque, ó, o que que acontece? Fizeram uma pesquisa na escola. Quem sofre violência doméstica em casa? Todas as crianças levantaram a mão. Todas as crianças. E aí foram perguntar que tipo de violência. Ah, que meu pai chega bêbado, que meu pai ele entrega o dinheiro todinho para minha mãe e a minha mãe vai lá e gasta tudo em unha, em cílios e deixa a gente sem comer. Ó, Então, são vários tipos de violência. Por isso que eu falei que essa questão de Maria da Penha, de delegacia, de a violência em si, física, é a última questão. Vem todo um gota a gota rolando nisso aí. E vai da criança, vai dos pais, vai de todo mundo dentro de casa. Então, é aquela... Por que que chega a esse ponto? Porque a criança ela sofre tanto, ela vê tanto aquela situação, toda vez é a mesma coisa. O pai chega bêbado ou a mãe também chega bêbada. Entende? Por que que vai atrás da bebida? Porque não consegue lidar com as questões emocionais. Então, se eu beber, se eu sair na noite aí na revoada, eu vou sair do meu agora eu te desespero. peguei. E se é um problema social, aí também não... Mas se é um problema social, por que que o Estado não oferece, sei lá, tratamento? Porque a demanda é grande, não há profissionais o suficiente para atender. Porque para fazer ali um banner lilás de violência doméstica no mês de agosto e mudar setembro para o amarelo, você está vendo o que está acontecendo. E a gente Só tá que aí vendo, você ir lá no posto e você chegar, eu quero, olha, eu estou sofrendo sobre esse tipo de coisa, eu não sei o que, que é, me ajuda aqui. Às vezes a demanda é tão grande que eles não têm a condição de atender. Por isso que há várias opções. Você pode ir buscar fazer uma meditação, você pode, cada um na sua intensidade, cada um no seu problema. Não dá para simplesmente a pessoa que tem um distúrbio psicótico ir buscar meditação. Não é isso. Mas buscar algum tipo de orientação. Aonde que eu me encaixo? Aonde que a minha necessidade encaixa? Que tipo de necessidade eu tenho de tratamento? Não. Se não é aqui, ele vai ser encaminhado para outro canto. Se não é no outro canto, e assim vai. Só que aí o que desmotiva é a demora. Se você vai lá no posto, por exemplo, e pede uma consulta, você pode ser atendido no mesmo dia, depende da situação. Você pode ter um tipo de tratamento alternativo, aí você entra na fila. Quanto tempo que demora essa fila? Né? Então, assim, mas há opções. Se não tem no posto, tem no convênio, tem associações, tem vários tipos de opções onde a gente pode buscar auxílio. E aí é um combo. Não é porque você chegou para fazer um tipo de tratamento que é aquele ponto final. Não. Você pode tomar seus medicamentos, você pode fazer... Mas eu acho assim, Alda, desculpa te cortar, mas eu acho assim que o Estado, quando ele oferece algum tipo de tratamento, dessas coisas assim, eu acho que é muito raso, cara. Muito rasinho, muito água com açúcar. Não é uma coisa mais aprofundada. Olha, Alda, eu vou te passar agora pro doutor fulano, porque ele você vai conversar com ele um pouquinho, para ele entender mais um pouquinho sobre porque eu consigo chegar até aqui. Agora ele tem mais experiência do que eu. Não, tipo, toma um ibuprofeno e vai para casa. Porque se você for ver, é a tal da corrida dos ratos. Você vê que você fala uma frase, ela fica o dia inteiro. Porque se você vai numa consulta médica, numa consulta com um psicólogo, dentro do posto, ele tem uma quantidade de pessoas para atender. Sim. Então ele não pode ficar ali 2 horas te ouvindo. Então é aquela, resume. Ele quer que você os resume pontos principais que eu já vou e aí linkando te dá tudo ali. Então, aí qual que é? Na cabeça dele já tá. Toma esse antidepressivo, ansiolítico e toma e deita e vegeta e vai embora.
Por isso que muitas pessoas estão assim em um estado de dormência, né? Dormência porque assim o tratamento mulheres dela não que seria depois que aquele ela se tipo de separa, medicamento. tem mulheres e homens que depois que se separam que eles começam a viver. Ponto, é verdade. Sim, Porque não foram feitos um pro outro. sim. Mas eu tava até conversando hoje com o pessoal ali, esse pensamento que a gente tem, se eu tivesse uma filha e ela ficasse grávida, eu ia sentar com ela e falar assim, você quer casar com o cara? Não quer, filha? Então fica aqui em casa. Uhum. Agora, o que os pais fazem? Ficou grávida? Pega suas coisas, pega o pai da criança e se vira. Vamos morar em qualquer... Não é. Eu nunca concordei com esse isso. tipo de casamento, isso aí era coisa lá da avó, da tataravó. Mas tem coisa hoje. Lá. Hoje em dia, sim, acontece. Eu acho super errado. Não. Eu acho super errado, pô. Sabe por quê? Você vai fazer 3 infelizes. Sim. Porque a criança vai estar no meio ali e ela vai querer ter um pai. Mas ela vendo o pai daquele jeito lá, por mais que o pai seja violento, aquilo outro, enquanto ela não tem uma consciência, né? É o pai. Então, essa questão de pai e mãe, assim, é complicado porque os casamentos acabam, que nem nessa situação que você está dizendo. O casamento acaba. Então, a partir de agora, acabou meu casamento, agora que eu vou começar a viver. De duas, uma. Ou eu caio na revoada... Eu ia te falar isso agora. Ou eu arrumo um outro ali pra logo em seguida. Eu tô curada? Não. Pra sair de uma situação e entrar em outra? Nem se achou ainda. Eu nem me achei. E como que eu vou sair de uma situação e vou entrar na outra? Perfeito. Não dá. Não dá. A não ser que seja pra terminar logo em seguida. Tem mulheres, eu já conheci, mulheres que se separaram do marido, o marido foi embora. Aí o que elas disseram? Já que eu não vivi, a casa cheia de criança. Já que eu não vivi, agora eu vou viver, vou curtir, vou passear. Só que ela quer fazer tudo isso sozinha. Isso. Como se ela tivesse 12, 13 aninhos. Uhum. Aí põe roupinha de menininha, parará, sendo que ela já é mãe de 3, 4 filhos, já tem uma idade já mais pra frente, que já era pra ela estar pensando outras ideias, parece que ela tem que voltar lá pra trás. Pra emendar aquele fio que foi cortado ali e ela tem uma continuidade, tipo a síndrome do Michael Jackson, sabe? Eu sou velho, mas eu quero curtir como criança. Sim. Aí você imagina as crianças vendo essa cena. Então, que tipo de exemplo ela está dando? Porque uma coisa é assim, tudo podemos fazer. Entendeu? Eu quero sair hoje, eu vou para a festa hoje. Mas nem tudo convém. Aí eu tenho que saber qual que é o meu perfil. Adianta eu colocar ali uma roupinha de menininha de 12 anos e ir para a revoada? Adianta eu ficar aí achando que eu sou a gostosinha, já, que nem se a gente vê, né? Não tô falando mal de vocês que já tem mais idade e gosta de andar, né, que nem mocinha. Problema de vocês, tô nem aí. Mas é assim, eu não sou mais criança, eu tenho uma filha agora. Então, eu vejo mulheres usando droga na frente das crianças. É uma pessoa doente, se escondendo atrás da droga e mostrando pro filho que quando ele tiver algum problema, a solução é correr pra droga. A válvula de escape. Né? Você vê, que nem eu falei da pandemia. Na pandemia, muita gente perdeu casa, perdeu trabalho e acabou em situação de rua. Hoje, você olha a rua como ela está, tem gente de todo tipo. Tem uma criança de 3 anos, é uma família inteira que foi parar na rua. E ela não conseguiu se reestruturar. Tem idoso na rua. Então, tem todo tipo de gente. Só que é assim, o tipo de droga que está acontecendo hoje. Que tipo de droga é essa, Max? Onde é para fritar a sua cabeça, o seu cérebro, e você simplesmente nem fazer mais parte da corrida de ratos. Você é um ser desprezível. Porque você não tem o controle. E a droga não vai te permitir controle algum. Mas essa que está aí é para acabar de vez. Só pra gente finalizar, que a nossa direção falou para 10h30, já é 10h35 já. Alda, na sua opinião, cadê aqui? Eu te mandei umas perguntas, depois você pode fazer Alda pergunta, tá? Tá. Eu te mandei umas perguntas, deixa eu ver aqui. Os ciúmes e a posse, o sentimento de posse, são gatilhos ou apenas desculpas para agressão, na sua opinião? São gatilhos de pura carência. Os ciúmes e a posse, né? Eu tenho ciúmes. São duas situações, né? Eu tenho ciúmes do quê? Por quê? Você tá com quem? Você vai aonde? Cadê você? Pra onde você foi? E a posse, eu preciso ter você. Mas essa posse que faz
aumentar o número de feminicídio? Os dois. Os dois, né? Os dois. Os dois. Tanto a posse quanto os ciúmes é o sinônimo um do outro. Na minha opinião, parece que o homem não sabe perder. Ele nunca cuidou. Ele nunca cuidou, cara. Nunca cuidou. Aí a mulher demora pra entender. Uma hora a ficha Pra cai. cair a ficha. Uma hora a ficha cai. E uma hora ela fala, quer saber? Antes só do que mal acompanhada. Passa a mão nas crianças, pega as coisas dela e fala, eu vou embora. Aí ele fica com cara de... Não, aí ele quer virar o siriri na lata. Mas então, se ele for observar as atitudes dele, é aquela, ela me ama, ela vai ficar na minha a vida inteira. Ou então, entendeu? então ele fala assim, ela não consegue sair. Ou aquela frase, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. Ah, mas isso aí é muito, né? Mas é aí que acontece. Aí é onde está a posse, aonde está o ciúme. Aí, é onde Alda, não lidar com a gente ganha e perde todos os dias. eu te pergunto, aí que eu vejo a fragilidade do Estado. Aí essa mulher apanhou. Ela foi lá na delegacia da mulher, ou na delegacia qualquer, e foi fazer uma queixa. Ela já é barrada ali. Porque eles acham que ela vai voltar pra casa, o cara vai amassar ela de novo. Isso. O Estado não tinha que dar uma sequência? Ó, você vai fazer a sua queixa aqui, daqui você vai pra ali. Dali você vai pra lá. Max, posso te falar uma coisa que talvez seja bem polêmica? Enquanto as mães, os educadores, os pais, não estou falando educadores de professor, é quem educa a criança. Certo. A mãe e o pai, enquanto eles não colocarem conceitos de autonomia, de autossuficiência, de amor próprio, de autoestima nas crianças, essa situação só vai Perfeito. continuar. Porque você olha lá na nossa época, lá como Principalmente que era. nas meninas, eu acho. Não é só nas meninas, Você é não nos acha? dois, é nos dois. Porque a menina tem que saber o momento que ela não é mais bem-vinda, sabe assim? Eu não sou mais bem-vindo nesse relacionamento, chega. Chega, então, só que aí é aquela, ela não tem a segurança de sair, porque ela não tem autoestima equilibrada. Sim. Então, assim, eu tô vendo que isso não tá me fazendo bem, mas como que eu saio daqui? Aí que entra o Estado. Só que entra o Estado, você chega lá, você se depara com um delegado que tem uma cabeça mais pré-histórica do que qualquer coisa. Além de ser pré-histórico, machista. Então, aí você vai nas meninas do feminismo. Elas também vão te bombardear de coisa que não vai te suprir. Então não adianta a gente ficar na guerra contra o feminicídio, contra o feminismo, contra o machismo. É educar de uma forma de conceitos, não é preconceitos. Eu tenho preconceito de você porque você não sei o quê. Então meus filhos não vão andar com você porque você não sei o quê. Que isso? Não é uma pessoa da mesma forma como eu? Então somos todos um. Você com mais qualidades e eu com mais defeitos. Então você eleve suas qualidades e eu corrija os meus defeitos. Eu não posso esperar que você corrija os meus defeitos. Então eu sou carente, eu preciso de você. Eu vou continuar Muitas das precisando. vezes também a mulher, ela não quer mais ficar, mas a dependência financeira, por ela viver nessa situação que você está colocando... Por isso que eu falei, assim, a situação financeira é aquela, só o marido trabalha. Então, ela acha que... O dinheiro está todo ali na mão dele. Que ele chegue e entregue todinho na mão dela, mas vem dele. Então você administrar o dinheiro do outro é fácil. Agora você fazer o corre que são outras. Só que aquela, não tem como ela sair agora, hoje, já. Mas ela, que internamente ela enxerga, fala, gente, olha, entendi, eu estou num relacionamento abusivo. Como que eu saio daqui? Busque informações, que seja na internet, que seja conversando, mas que ela eleve a vibração dela para que ela saia dessa sintonia que ela está com esse abusador. Então, assim, para ter o algoz, para ter a vítima, tem que ter o algoz. Se você tem ciúme e eu tenho a posse, olha que a gente encaixa perfeito. Isso se encaixa em tudo, né? Amizades, tudo, né? Sim. Hoje em dia, como eu sou mais velho assim, eu me vejo, tem horas que eu fico... É que a socioterapia faz a gente ficar depois reverberando, sabe? Pensando. Aí eu vejo, como eu era trouxa, cara. Eu queria me encaixar em certos grupos que eu não era bem-vindo, sabe? Não era pra mim. E eu queria me encaixar ali, cara. É porque todo mundo vai, né? Tá todo mundo fazendo, eu quero ir, eu quero fazer. Hoje em dia eu vejo como que é libertador você ter sua opinião própria. Então, aí é aquela que eu digo que a responsabilidade é de quem educa as crianças. Quando uma pessoa fala assim, Alda, você fala, não quero. Isso não te afeta o julgamento das pessoas. Quando eu era pequena, a minha mãe falava assim pra mim, não usa droga porque droga faz mal. Droga vai queimar a célula da sua cabeça.
Eu li aquilo, tá. Quando eu cheguei na faculdade, fui ter uma aula sobre droga, e aí aquela queima de neurônios. Falei, peraí, gente, minha mãe falou que queimava as células da cabeça, e não é que é verdade? Só que naquela época era droga mais natural, né? Hoje em dia as drogas que existem é pura sintética. Então ela já tem a intenção verdadeiramente Pra de isso. fritar o seu cérebro. Pra isso. E é aquela, se você não tem uma educação em casa que diga, não usa droga, ela é legal, a droga é legal porque vai te dar um barato, você vai ficar não sei o quê, só que ela vai queimar as células da sua cabeça. E daí você comendo célula na cabeça, como é que vai ser? Essa foi a educação que minha mãe me deu. E eu não usei droga até hoje. Então é aquela, a educação que os pais dão faz a personalidade da pessoa. Então, se tem uma família disfuncional, hoje em dia está muito constante. Aí você fala para mim, mas a minha família é totalmente disfuncional. Todo mundo usa droga aqui em casa, todo mundo bebe, todo mundo sai, tá todo mundo virado. Quem despertou para isso, para perceber que está nessa situação, que eleve a sua vibração. Elevar a sua vibração não quer dizer você ficar lá sentadinho igual um monge meditando 24 horas, não. É você buscar coisas que te satisfaçam, coisa boa, que te alimente, que você consiga perceber. Porque você não vai arrastar a sua família inteira. Se você despertou para isso, cuida de você. Vai ler livros, vai fazer esporte, vai ter uma alimentação. Ah, mas não tem alimentação porque a gente não tem nem comida em casa. Aldo, eu devagar, fico vendo, mas você vai elevando a sua vibração. Eu fico vendo mulheres frustradas no relacionamento. Eu fico triste quando eu vejo isso. Que descontam nos filhos. E grita com o filho. Mas e aí bate também é no filho. aquela, né? Aí, mas é uma outra ideia, né? É um outro papo pra nós. Eu tenho que terminar, Alda, senão ele vai vir aí, ó. Eu tô vendo o pezinho dele ali se tremendo ali, ó. Dá um ansiolítico pra ele, viu, Alda? Um chá de quê? De bar? Um chá de bar. Gente, estamos terminando aqui. Alda, tá suas perguntas aqui, ó, pra você responder depois. Ó, olha isso aqui. Olha que monte. Tá bom? Depois você responde lá. Respondo. E terça-feira que vem, nossa terapia de volta aqui. Alda, aqui, dá suas redes sociais, telefone. O telefone é 11 97628 5770. 11 97628 5770. E as suas consultas são que como, Alda? No Instagram você pode entrar em Alda Terapias Naturais, que a gente conversa, ou então você me manda um zap. Porque a consulta ela pode ser tanto online quanto presencial. Porque se a pessoa de repente mora em outro estado, mas ela te acompanha aqui nas redes sociais e tal, e ela não tem condição de vir pra cá, pra São Paulo. Imagina. Aí pode ser online, né? Olha que com da hora, certeza. tá vendo? Online. O presencial é mais pra massagem terapêutica mesmo. Entendeu. Gente, então estamos terminando aqui o nosso Alda Terapias Inspire e Respire, né, Alda? Isso. O Inspire e Respire. E a gente volta terça-feira que vem. Olha, tava tão zen, cara, que eu não sei se você percebeu, dei até uma piscada. Meu Deus. É muito bom. Gente, então terça-feira que vem tem mais Inspire e Respire aqui na sua Rádio Tiradentes FM, a Rádio Conferência Mais Cultura em São Paulo. Começa agora o programa Inspire e Respire. A meditação tem o intuito